Imagina você viver em um país onde o governo controla 100% das coisas, onde ele é 100% vigilante e sabe tudo sobre você, todos os seus passos, tudo que você faz na sua vida, você é observado sempre, sempre. Já pensou um mundo assim? Então a gente vai falar hoje de 1984 do George Orwell. Salve, queridos e queridas leitores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Estou sumido, faz tempo que eu não posto vídeo, eu não vou enrolar tanto porque eu não quero muita falatório, certo? Mas ultimamente andei lendo este livrinho aqui, eu queria ter mantido uma frequência de vídeo, mas não consegui. E acabei finalizando ele aqui e decidi hoje fazer uma resenha sobre esse livrinho aqui magnífico. Cara, simplesmente eu fiquei embasbacado com essa leitura aqui. Esse livro aqui, sensacional, sensacional. Bom, eu li Revolução dos Bichos, certo? E gostei muito, fiz vídeo aqui no canal, favoritei, e com esse aqui não foi diferente. Esse livro aqui foi fantástico. Eu nunca tinha lido ele, né, na verdade, mas já vi muito falar sobre ele. Porque George Orwell parece que com esses dois livros, né, A Revolução dos Bichos e 1984, tocou em todas as bolhas possíveis. Então muita gente usa esses livros como referência para estudar, para argumentar, usar de opinião e tudo, certo? Lá tinha uma abordagem diferente em Revolução dos Bichos, aqui tem outra, é um governo, um partido que se chama Grande Irmão, onde ele controla 100% de tudo que acontece naquele mundo. Antes de a gente dar continuidade, eu queria falar dessa edição da Antofágica, é uma edição muito bonita, eu vou estar deixando aí talvez um videozinho rodando sobre ele, sobre a edição em si, a diagramação é muito boa, tem videoaulas também se você quiser ter um conhecimento melhor sobre o autor e sobre a obra. Tem ilustração, muita ilustração, e, cara, sempre a Antofágica faz um trabalho diferente, e por isso que eu gosto da editora, eu gosto muito dessa editora, e sempre falo, né, se ela estiver vendo um vídeo meu algum dia, patrocina nós com livros, que tá cheio de livro dela aqui, e eu pretendo ler todos dela e ter toda a coleção da Antofágica, certo? Aqui a gente conhece um personagem muito legal, que é o Wilson. Ele é um cara que trabalha no partido, ele é um servidor público desse partido. Esse partido, ele controla 100% de tudo, eles moram em um lugar chamado Oceania. Pelo que entendi, né, tudo que a gente conhece hoje, língua, países, tudo isso nesse mundo aqui sumiu. Morreu na antiga geração, certo? Porque esse livro, né, 1984, é uma época, então até certo ponto, eu não me lembro bem, acho que era 1960 ou por aí, entrou esse novo regime, e esse novo regime extinguiu tudo que conhecemos, né, tudo que as pessoas aqui conhecem da antiga língua, né, que é a velha língua, como eles chamam. E aí eles adentraram, né, a nova língua. E aí o Wilson, né, ele trabalha para o partido, e ele mora nesse país chamado Oceania, que são divididos em três, que é a Oceania, a Lestácia e a Eurásia, acho que é assim, né? São esses três países que mais são mencionados dentro deste livro aqui, cada um com seu próprio regime, e a gente trabalha dentro do regime da Oceania. O Wilson, ele é um cara que é contra o sistema, ele segue sua vida normal, né? Mas dentro do seu pensamento, ele pensa de uma forma diferente. Ele tem a curiosidade de lembrar das coisas como era antes, de querer saber, de querer que talvez aquilo acabasse, que, sabe, todo pensamento de revolta, né? De garoto rebelde, né? Ele pensa sobre tudo isso, e principalmente porque ele trabalha no Ministério da Verdade, e a função dele é manipular notícias. Então, fatos históricos ou notícias que o Grande Irmão, né, fornece ali, então meio que é uma fake news, sabe? Então tudo passa pelo Ministério da Verdade, que sempre é alterado a favor do Grande Irmão, independente do cenário. Então, quando qualquer notícia passa pelo Ministério da Verdade,
ela se torna realidade. Então, um fato que não era aquele fato acaba se tornando outro, né? E aquilo vira uma verdade absoluta, porque todo mundo passa a acreditar. Então, coisas que aconteceram muito tempos atrás e que hoje fere o partido de alguma forma, eles vão lá e alteram lá no passado para quando as pessoas pesquisarem ou quiserem ver ou alguma coisa desse tipo, ou ele quiser mostrar, o partido quiser mostrar às pessoas, ele poder mostrar que lá no passado era aquilo que eles queriam, certo? Então é muito bizarro, porque isso acontece muito hoje. Isso acontece de uma forma avassaladora, e é por isso que o pessoal fala muito que parece que esse livro aqui previu muita coisa. Muita coisa, ele foi escrito lá em 1960, não, acho que foi 40, eu não lembro direito. Mas bizarro, né? Bizarro. E bom, e como qualquer garoto rebelde ou senhor rebelde, ele acaba conhecendo uma moça que se chama Júlia. Ela trabalha também para o partido. Ela trabalha para o partido da ficção. Então ela trabalha ali numa parte onde altera livros, coisas assim relacionadas a isso, né? A cinema, não sei se é cinema especificamente, mas livros, né? Ela trabalha ali. E ela também é uma garota que pensa diferente, que busca liberdade, que ela quer viver como era antes, né? Tipo, ela tem um desejo, ela nasceu na época mais à frente de quando já era estabelecida a Oceania, tudo, Eurásia, Lestácia, já era tudo estabelecido, mas ela tem a sensação que aquilo não era para ser aquilo de verdade, era para ser outra coisa. Então os dois começam uns encontros, né? Porque é muito perigoso você ter relações, né? Você desenvolver sentimentos, porque o partido ele queria excluir tudo que lembrasse ser humano. Tudinho. Até sentimento, até o desejo sexual, até a intimidade, tudo. Eles queriam controlar tudo. Se não fosse pelo bem do partido, não valia a pena. Não era certo. Até pensar de forma errada era um crime pensar, como é dito aqui neste livro. Então, né, tem alguns ministérios, né? São 4 ministérios, que são o Ministério da Verdade, o Ministério da Paz, o Ministério da Fartura e o Ministério do Amor. Todos esses ministérios, eles têm uma atividade única, todos eles fazem algo único. Então o Wilson, ele começa a pensar diferente e ele conhece também, porque lá tem divisões de classes também, tem os caras lá no topo, né, os fodões, os ricões, tem a galera do meio, que é a galera que trabalha com partido e tal, é algum devoto assim, um devoto de classe média melhor. E tem os proletas, que são a classe mais baixa, a classe esquecida, a classe trabalhadora, que trabalha de forma escrava e vive na sarjeta. Então tem essas divisões ainda dentro deste livro, que é muita realidade atual de muitos países e principalmente do nosso Brasil. Fora alguns outros conceitos chaves, né, que é a teletela, tem esse negócio da teletela, cada cidadão ali tem uma televisão, né, é um dispositivo, onde esse dispositivo vigia todo mundo e todos os movimentos, e o partido sabe disso, entendeu? Sabe de todos os movimentos das pessoas, e é muito bizarro quando você vai lendo e você descobre um fato interessante que o Wilson achava que não poderia acontecer, mas aconteceu. A gente também tem um outro personagem muito importante aqui que se chama O'Brien, que, cara, esse cara é muito louco. Eu não vou dar muita explicação sobre ele, mas ele é um cara que você vai ficar chocado. E chocado não diria chocado, você vai ficar muito surpreso, né? Você pode até matar no meio do livro, mas você vai ficar surpreso com ele. Mas o O'Brien é um personagem imponente, ele trabalha no governo também, e ele começa uma ligação meio que discreta com o Wilson, certo? E isso vai desenvolver lá mais pro final. Não vou contar muito, senão posso acabando dando um spoiler. Então, assim como Revolução dos Bichos, que eu disse, né, é aqui uma crítica a governos totalitários, né, uma crítica total a esse tipo de governo, que o Orwell, ele viu, né, ele presenciou governos totalitários como o de nazismo, de Hitler, o governo de Stalin. Então é uma crítica dura, né, a esses tipos de governo, a esse tipo de regimes. E, cara,
muito foda, né? Eu não sou um especialista, eu só conheço por cima todas essas histórias de governos, mas, né, claramente você consegue ver, né, que isso aqui é a crítica a governos que privam, que perseguem, que não tem liberdade, não tem o livre-arbítrio, né, das pessoas. Então, claramente, esse livro é uma crítica a esse tipo de coisa. Então, assim, esse livro, para mim, foi sensacional. Aqui fala muito sobre controle de massas, de controlar as pessoas, de como moldar a vida de todos, de como mudar a pessoa, o estado da pessoa, até na aparência, no pensamento, tudo. Então, cara, esse livro me surpreendeu bastante. Eu não tava dando muita coisa para ele, mas eu gostei muito e com essa edição ficou muito sensacional. Sério, ficou muito massa. Eu não quero muito me estender, finalizo aqui dizendo que é um livro que vale a pena. Se você nunca leu, leia. Acho que é quase impossível todo o público de leitor não ter pelo menos visto esse livro aqui ou lido. Estamos chegando no final do vídeo e se você nunca leu este livro, depois desse vídeo, vá ler. Cara, só leia, certo? Eu acredito que você não vai se arrepender muito. Se arrepender muito não, né? Como se você não fosse gostar do livro, né? Eu acredito que você não vai se arrepender, porque é um livro muito bom. Se você gosta desse tipo de coisa, né? De distopia e tal, isso aqui vai te interessar muito. E é um livro que vale muito a pena. Tem muitas edições aí, né? De várias editoras. As editoras que eu recomendo é a Antofágica, a editora Aleph e Companhia das Letras. Então, são boas edições, com boas traduções, e vocês não vão se arrepender, certo? E antes de a gente finalizar o vídeo, eu queria mostrar a minha próxima leitura. E eu vou estar lendo este bonitinho aqui, que também é da Antofágica, muito massa. Esse aqui tá no projeto, eu não lembro agora onde ele tá, mas eu acho que ele tá no projeto de 12 livros no ano, então eu já vou estar lendo ele aqui. Certo? E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse formato aqui, cenário diferente, eu tô com minha lapelinha aqui na mão, espero muito que vocês tenham gostado, curte, compartilha. Se eu falei alguma coisa errada sobre o livro do George Orwell de 1984, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma opinião sobre este livro, se você leu, se você gostou, se você não gostou, deixa aqui também nos comentários. E se você acha que esse canal, de alguma forma, pode te agregar, considere se inscrever nele, que eu vou ficar muito agradecido. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!